mais preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós seremos. Unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra, com porção dobrada do
Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Faz-nos unidos pela palavra. Olá, feliz sábado, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um culto no lar. Talvez esteja assistindo no sábado pela manhã, você não pôde ir à igreja ainda, este culto é feito para você. Talvez você nos assista em outro momento, você esteve na igreja pela manhã e agora à tarde, ou no final da manhã já em casa para o almoço, você para assistir esse sermão. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Quem sabe você assista algum tempo depois que esse sermão foi publicado. Espero que ele ainda continue falando ao teu coração. Amém? Aproveite e compartilhe os sermões que aqui são colocados, para que outras pessoas também possam conhecer mais da palavra de Deus. Uma dica: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, sempre que tiver um novo sermão, você vai ficar sabendo, não vai perder nada, vai poder participar de tudo. E não vai precisar esperar um link chegar até você. O próprio celular, o próprio aplicativo do YouTube já vai te alertar, dizer, olha, tem um vídeo novo ali no canal que você é inscrito e você vai poder assistir. Tá bom? Combinado? Mas agora vamos à Bíblia, a palavra de Deus. Está aí a sua Bíblia? A minha Bíblia está aqui, a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Você confia que a Bíblia de fato é a palavra de Deus? Eu acredito. E eu quero viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é o melhor para mim. Amém? Espero que esse seja o desejo do seu coração também. E para estudarmos a Bíblia, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e o verso 4. Isso, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4 e o verso 4 também. Aqui nós temos uma declaração muito famosa de Jesus, muito conhecida, e eu quero estudar essa história com vocês na manhã de hoje. Encontrou? Já está com sua Bíblia aí? Ela está aberta? Mateus, isso, Mateus, capítulo 4 e o verso 4 também. Que bom que você encontrou. Agora que sua Bíblia está aberta e está em suas mãos, feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus em oração. Nosso bom Deus e Pai, a Tua palavra, a Bíblia, está aberta agora em nossas mãos. Abrimos também nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, para que sejamos impressionados por Tua palavra. Fala-nos, por favor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Que neste momento seja um instrumento e que a Tua palavra possa ser viva e possa frutificar nos corações que agora me ouvem, assim como o Senhor tem falado a mim por meio dela. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade e a aprendermos hoje como podemos ser vitoriosos sobre a tentação. Fica conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus ouviu a sua oração? Mateus capítulo 4, verso 4. O nosso tema de hoje é Está Escrito. Então preste atenção, veja o que está escrito aqui em Mateus 4, verso 4 também. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uau, que texto fantástico, não é verdade? Jesus usou a palavra, está escrito. Essa era a segurança dele. O Evangelho de Mateus me chama a atenção por duas coisas logo no início. Em primeiro lugar,
o Evangelho de Mateus mostra a vida de Jesus sendo guiada pelo Espírito. Maria, ainda sem ter sido desposada por José, agora se acha grávida, e a notícia é: você conceberá do Espírito de Deus. João Batista prega com poder, preparando o caminho. E quem é que o habilita a pregar? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem conduz todas as coisas. É o Espírito de Deus também quem desce sobre Jesus no momento do batismo, em forma corpórea, como pomba. O Espírito de Deus estava lá. Nós o recebemos quando somos batizados. Você já foi batizado nas águas? Ainda não? Prepare, seja batizado, convide o pastor mais próximo de você para que ele possa marcar o seu batismo, esse momento especial para receber o Espírito Santo de Deus. E logo após o batismo de Jesus, ele inicia o seu ministério aqui na terra, ele está preparado para começar o seu ministério e o Espírito o leva ao deserto, onde ali ele poderia passar um tempo em comunhão com Deus, sozinho. E a Bíblia diz que ele passa 40 dias ali, em contato com o Pai. Que fantástico, não é verdade? Eu espero que você dedique tempo também para estar sozinho com Deus. Este é um segredo para a vitória. Outra coisa que me chama a atenção no Evangelho de Mateus é a ênfase que é dada à palavra, à Bíblia, isso mesmo. Logo no começo do Evangelho, no capítulo 1, a partir do primeiro verso até o 17, Mateus traz a genealogia de Jesus. Pastor, e o que significa isso? Apenas está afirmando as histórias do Antigo Testamento. Está mostrando que Jesus é o cumprimento da profecia e de onde que ele vem. Todas as histórias bíblicas estão ali resumidas. Percebe? João Batista também, ele prega a mensagem de Isaías. O Espírito leva a proclamar aquilo que está na palavra. Mateus também mostra o cumprimento das profecias que estão na palavra de Deus. O nascimento virginal de Jesus, a fuga para o Egito, bem como o seu retorno para Nazaré, na Galileia. Tudo estava profetizado e Mateus mostra que tudo se cumpriu conforme as Escrituras. Duas coisas então que chamam a minha atenção: a atuação do Espírito de Deus e a ênfase que é dada no cumprimento da palavra. A ênfase que é dada à Bíblia, ao Antigo Testamento, que eles tinham até então. Tem você sido guiado pelo Espírito de Deus? Tem você dedicado tempo para a Bíblia, a palavra de Deus? E depois disso tudo, nós chegamos então ao deserto. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto e ali a palavra é apresentada mais uma vez. Satanás, de forma sorrateira, aparece até Jesus como um anjo de luz, como alguém que lhe queria bem e que viera servi-lo. E como Jesus percebeu que não era um anjo de Deus? Como que Jesus soube que as suas palavras, na verdade, não carregavam verdade? Sabe como? Elas estavam em desarmonia com a palavra de Deus. E então Jesus respondeu: está escrito. A Bíblia foi o segredo da vitória. Amém? Eu quero estudar com vocês hoje um pouquinho do capítulo 4 de Mateus e da tentação de Jesus, para que descubramos como podemos também sermos vitoriosos sobre o pecado e termos uma vida cristã satisfatória ao lado do Senhor Jesus. O primeiro ponto que eu quero observar em Mateus 4 é que Jesus não se colocou no caminho da tentação. Isso mesmo. Jesus não procurou ser tentado. Ele foi ao deserto para ter comunhão com o Pai, para estar sozinho, para momentos de oração e reflexão na palavra, para mais uma vez fazer um checklist, passar na mente ali qual era o seu ministério, entender o que o Pai esperava que ele fizesse e se preparar para esse ministério tão importante. Perceba que é o Espírito de Deus que o guiou até ali. O Espírito Santo o levou até o deserto, diz Mateus capítulo 4 e o verso 1. Jesus não se colocou no caminho da tentação. Foi o Espírito Santo que o levou, e perceba, Tiago 1 verso 13 diz que Deus a ninguém tenta. Deus não traz tentação sobre a tua vida, nem sobre a vida de Cristo. É o diabo quem tenta.
É Ele quem traz tais dificuldades espirituais na nossa caminhada. E Jesus ali agora no deserto, ele é tentado, mas ele não buscou a tentação. Essa é a primeira lição que eu quero extrair com vocês. Quantas vezes nós nos colocamos no caminho da tentação? Quem sabe eu fale alguém que era viciado no álcool, vivia num bar, e então o evangelho o alcançou e transformou sua vida. E tempos depois ele diz, não, eu estou pronto, eu estou preparado agora. E ele começa a andar de novo com os velhos amigos, começa a ir ao bar, quem sabe quer participar de alguns jogos que antes tinha ali, e diz, não, eu não vou beber. Cuidado, não se coloque no caminho da tentação. Quem sabe eu fale agora para um jovem que luta contra tentações sexuais, contra um vício secreto, quem sabe, e por vezes que ali nas redes sociais, onde aparece todo tipo de sedução, onde todas as mulheres ou os homens parecem ser bonitos, atraentes, e a maioria semi-nus, e você fica se colocando ali naquele caminho de tentação, enquanto tenta lutar contra o pecado de natureza sexual, percebe que é um contrassenso. Jesus não se colocou no caminho da tentação. Não se coloque. Quem sabe eu fale algum jovem que está namorando, é da igreja, está tudo certo, mas quem sabe vai para lugares escuros, altas horas da noite, gostam de estar sozinhos. Cuidado, muito cuidado. Quem sabe eu fale para alguém que, quem sabe, quer administrar o dinheiro à sua própria maneira e retém algo que é de Deus, e diz, não, depois eu devolvo, vou fazer um ajuste, eu empréstimo. Cuidado, esse é um caminho de tentação. Quem sabe alguém faz a concessão de 1 hora na guarda do sábado, não, vou passar só um pouquinho do pôr do sol aqui para cumprir minha meta hoje, para terminar o trabalho, deixar tudo pronto, mas vai ser só essa vez. Cuidado, isso é arriscado. Não se coloque no caminho da tentação. Não permita trilhar uma senda, uma vereda que vai te encaminhar para a tentação, que vai enfraquecer suas faculdades espirituais. Siga o exemplo de Cristo. Vá ao deserto para buscar comunhão com o Pai. Outra coisa que me chama a atenção na tentação do deserto é a tamanha discrepância que há entre a tentação de Jesus e a tentação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, um lugar perfeito, planejado por Deus. E Jesus estava onde? No deserto. Jesus carregava um corpo humano, que carregava já a herança de eras de pecado. Adão e Eva estavam em corpos perfeitos. Eles estavam plenamente satisfeitos, alimentados. E Jesus estava 40 dias sem comer. É um jejum sobrenatural, só o poder de Deus para mantê-lo esse tempo. E a Bíblia diz que depois desse período ele teve fome. E aqui Satanás encontra oportunidade para a tentação. Percebe como é diferente? Cristo agora nesse mundo de pecado vem para vencer aonde Adão fracassou. Ele, o segundo Adão, vem para conquistar a vitória. E assim como começou a tragédia com a tentação, começa também a nossa remissão, o nosso perdão, a nossa salvação com a tentação no deserto. Essa história então é digna de muita atenção e precisamos aprender o seu significado. Logicamente que não temos como esmiuçar tudo hoje e entender tudo hoje, mas eu quero te instigar a continuar estudando, quem sabe comparando o texto em Marcos, em Lucas, vendo as diferenças e aprendendo lições preciosas da palavra de Deus. O segundo ponto que chama a minha atenção na história da tentação lá no deserto é a forma como Jesus venceu a tentação. Ela é antagônica àquilo que aconteceu em Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós temos o exemplo de como alcançar a derrota, o fracasso. Em Mateus 4 nós encontramos o segredo para a vitória, para o sucesso espiritual,
para vencer tentações, para vencer o pecado. Percebe? São duas direções opostas. Gênesis 3 e Mateus 4. Em Gênesis 3, nós vemos o questionamento da palavra de Deus já no primeiro verso. Satanás diz, olha, é assim que Deus falou, não coma das árvores do jardim. Há questionamento à palavra de Deus. Amigo, cuidado com quem questiona a palavra de Deus. Ah, eu não concordo com isso, acho que não é bem assim, acho que o pastor está exagerando. Cuidado ao questionar a palavra de Deus. O segundo ponto que chama atenção, Satanás, aliás, Eva, faz uma adição à palavra de Deus, respondendo aquilo que Satanás havia perguntado. Ela diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, atenção, dela, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele. Olha as palavras de Eva. Deus disse para não comer. E ela agora, em diálogo com Satanás, acrescenta que não deveria tocar. Deus não havia dado essa ordem. Sempre que acrescentamos algo à palavra de Deus, é perigoso. Extremamente perigoso e conduz para o erro. A palavra de Deus é completa. Ela não precisa de adição. Ela não precisa que acrescentemos nada da nossa vontade. Ela não precisa que coloquemos uma nota de rodapé. Ela é completa. Percebe o caminho? Eva deu atenção aos questionamentos de Satanás. E agora começou a acrescentar à palavra de Deus aquilo que ele não tinha dito, aquilo que ele não tinha pedido, aquilo que Deus não tinha aconselhado. E então encontramos o terceiro passo. Satanás nega a palavra de Deus. Ele diz, é certo que não morrereis. Verso 4. E o passo seguinte, ele é definitivo. Eva ignora a palavra de Deus. Ela viu que o fruto era bom, era desejável, então ela pegou e ela comeu o fruto. E deu também a seu marido, e ele comeu. Verso 6 do capítulo 3 de Gênesis. Satanás questionou a palavra de Deus. Eva fez adições à palavra de Deus. Satanás, então, negou a palavra de Deus. Diz que Deus era um mentiroso, que aquilo não era verdade. E Eva, então, rejeitou, ignorou a palavra de Deus. E assim o pecado atingiu este mundo e trouxe toda desgraça, toda doença, toda calamidade que hoje nós podemos ver assolando tantas pessoas em todos os lugares. Você percebe? Tudo começou com o distanciamento da palavra de Deus. Meu irmão, como você tem vivido diante da palavra? Quem sabe hoje essa mensagem te encontra distante da Bíblia? Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Você tem feito um ano bíblico? Tem estudado a Bíblia de forma sistemática? Tem se aprofundado naquilo que a Bíblia ensina? Ou até hoje, em todos os anos de caminhada, você fica apenas com as lembranças de 10, 15, 18 lições de estudo bíblico que alguém fez com você na sua casa? Você precisa estudar diariamente a palavra de Deus. Há grande risco em viver longe da palavra. Insto com você hoje a que a palavra de Deus esteja sempre presente na sua vida. Que você a leia pela manhã e à noite. Quem sabe também ao meio-dia. Faça da Bíblia o seu alimento. Não se aparte deste livro e assim você estará seguro. Se Eva tivesse dado ouvidos, dado crédito à palavra de Deus, o pecado não teria alcançado a nossa raça, o nosso planeta. E agora encontramos a tentação de Jesus. É totalmente o contrário do que aconteceu no Éden. O capítulo 4 de Mateus mostra um comportamento totalmente diferente. Primeiro, Satanás veio com dúvida se tu és o Filho de Deus. Olha, e ele faz isso no verso 3 e no verso 6.
por 2 vezes, ele questiona a divindade de Cristo? Perceba, 40 dias atrás, Jesus tinha ouvido do céu a voz dizendo: este é meu filho amado. Ele não poderia se esquecer da palavra de Deus? Portanto, essa tentação foi jogada por terra, porque Jesus tinha a palavra de Deus ainda em sua mente, em seu coração, sempre viva. E Satanás diz: olha, manda que essas pedras se transformem em pão. E aí encontramos o texto que nós lemos. Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: olha, eu sei que eu sou filho de Deus. Ele me disse, a palavra saiu de sua boca e eu vivo dela. Não do que você pergunta, não dos seus questionamentos. Percebe? Tudo começou lá no Éden com questionamento. E Eva deu atenção. Jesus rejeitou questionamentos da palavra de Deus. Ele sabia quem era. Perceba que Eva foi tentada a ser igual a Deus. Percebe isso? Ah, você será semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. Mas antes, em Gênesis 1, já tinha dito que o homem e mulher foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Satanás estava oferecendo aquilo que ele já possuía. E agora está questionando Jesus se de fato ele era o Filho de Deus. E a segunda tentação agora ela é única, porque nós nunca passaremos. A primeira tentação, na verdade, a segunda sentença que vamos estudar, ela é única, porque Jesus foi tentado. Jesus foi tentado a transformar pedras em pão. Foi tentado a usar o seu poder divino e nós não possuímos. Jesus tinha que vencer, como eu e como você podemos vencer, com auxílio do Pai, sendo guiados pelo Espírito Santo. Jesus veio como homem, para como homem viver e morrer e vencer a batalha em nosso lugar. Amém? Jesus foi tentado de uma forma que nós nunca seremos a usar o seu poder. Satanás então agora começa com a distorção da palavra. Olha, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Você não gosta da Bíblia? Pois está escrito que os seus anjos vão cuidar de você e você não vai tropeçar nenhuma pedra. De fato, essa promessa é real, não é verdade? A promessa é real. Contudo, não se aplica a alguém querer fazer por conta própria, se colocar no caminho do erro e esperar que Deus possa socorrê-lo. Apesar da promessa ser real, a aplicação que Satanás faz é falsa. Muito cuidado. Tem muita gente por aí distorcendo a palavra de Deus. Ele fala o que está na palavra de Deus de fato, mas a aplicação é totalmente contrária àquilo que a Bíblia ensina, ao que todo o contexto da Bíblia nos traz. A Bíblia promete prosperidade? É claro, mas será que é isso que tem sido pregado por aí? Perceba, a verdade misturada com erro é perigosa. Meias verdades são completas mentiras. Não siga meias verdades. Não se enverede pelo caminho que vai mexendo com a palavra de Deus para que ela diga o que eu quero que ela diga, para que eu ouça aquilo que agrada os meus ouvidos ou o meu coração. Eu preciso aceitar a Bíblia tal como ela é e entender nela mesmo qual é a significação de todas as coisas, qual a interpretação correta. É muito perigoso usarmos a Bíblia de uma forma errada. E a terceira tentação, então, Satanás oferece a Jesus posses materiais, glória, honra, dinheiro, fama, em troca de quê? Se prostrado, ele o adorasse. Satanás sempre buscou adoração. É isso que ele quer. E perceba, Satanás tentou Jesus com o paladar, assim como tentou a Eva e esta caiu. Tentou a Jesus utilizar de seu poder divino. Tentou Jesus com as portas deste mundo. Mas tudo já é dele. Muita gente tem sido seduzida pela fama, pela riqueza, pela beleza, pelas luzes deste mundo, pelo dinheiro. E quantos não têm abandonado a fé? Quantos não têm se enveredado por um caminho distante de Deus, em busca de dinheiro, em busca de fama,
em busca de poder. Essas coisas são passageiras, são insatisfatórias. Elas não trazem paz, não trazem alegria, não curam a alma. E quantos têm trocado aquilo que é eterno pelo que é passageiro? Esta é a vontade de Satanás. Lembre-se, a adoração é que separa o homem de Deus. O homem adora a Deus, Deus é que é digno de adoração. A adoração separa a criatura do Criador. Ele é digno de toda adoração. E Satanás busca a adoração que pertence a Deus. A quem nós temos adorado? Será que o dinheiro tem sido um Deus na sua vida? Quem sabe a fama, a moda, a sexualidade depravada? O que você tem colocado em primeiro lugar no seu viver? O que Satanás tem oferecido a você e você tem recebido em troca daquilo que é eterno? Muito cuidado. Precisamos vencer a tentação através da palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia oferece para a gente é satisfatório, é bom, é suficiente. Jesus venceu a tentação exatamente aonde Adão e Eva falharam. Eva, Adão rejeitaram a palavra de Deus. E Jesus viveu pela palavra. Amigo, mais uma vez eu apelo ao seu coração. Não rejeite a palavra de Deus. Viva pela palavra. O que a Bíblia diz que é verdade, é verdade. O que ela diz que é mentira, é mentira. O que ela diz para fazer é seguro. O que ela diz para não fazer é perigoso. Pode custar a tua vida eterna. Viva de acordo com a palavra de Deus. Lembre-se, Satanás sempre deturpa aquilo que está na palavra. Lembre-se que uma meia-verdade é totalmente uma mentira. Lembre-se também que ninguém está livre da tentação. Hoje eu li muita Bíblia, orei, eu estou me sentindo tão bem. Cuidado, ninguém está livre da tentação. Mas tem um detalhe, ninguém também é tentado além de suas forças. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, diz o quê? Você lembra? Ele diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sempre que a tentação bate ao coração, Deus já providenciou para nós livramento, e o guia seguro é a palavra de Deus. Temos ela decorada, guardada no coração. É o caminho para a vitória. E eu te pergunto, você confia na palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Tem memorizado as suas verdades para que no momento da tentação, essas verdades possam vir à tona, possam vir à mente, possam falar ao coração e assim possamos resistir às investidas de Satanás? Tem você dado crédito à palavra de Deus? Algo que é muito simples de notar em Mateus 4 é que Jesus venceu por meio da palavra. Jesus não usou de sua força, Jesus não usou de autoridade, Jesus não usou da filosofia do raciocínio humano, não. Jesus se utilizou da Bíblia, a palavra de Deus. Sua resposta foi: está escrito. Não se apegue à sua própria força. Não se apegue à sua própria sabedoria. Não pense que em você há poder para resistir às investidas de Satanás. Somente a Bíblia é que nos pode dar poder para vencer todo engano. Ela é a nossa fonte de verdade para sabermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Está escrito, foi o segredo da vitória de Cristo. E é o segredo para a nossa vitória também sobre a tentação. A Bíblia sempre é a autoridade final. Siga o que indica a palavra de Deus. E para isso, é necessário compreender o papel da Bíblia, o que ela representa, o que ela significa e o poder que ela tem. E eu quero então, neste momento, para concluirmos, estudarmos um pouquinho sobre o papel da palavra de Deus na vitória da caminhada cristã. Assim como Cristo venceu, nós podemos vencer também? Primeiro ponto que precisamos compreender, anote aí. A Bíblia tem a origem divina.
ela não é um livro escrito simplesmente pela mente humana. Não é a vontade humana que está expressa aqui. Não é o conhecimento humano. Não foi Paulo, Pedro ou Moisés que disse, eu penso que isso aqui é legal, é bom, eu vou escrever. Não. Olha o que diz a própria Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, e o verso 21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Estes homens falaram, não o que pensavam, mas aquilo que Deus ordenava. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, lá no último livro da Bíblia, diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele continua o texto. Perceba, João está dizendo que o que ele escreveu não é sua vontade, mas é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para que hoje eu e você soubéssemos qual é a vontade de Deus e como ele tem conduzido a história. Percebe? E assim eu poderia seguir por muitos outros versos, atestando que a Bíblia tem sua origem na palavra de Deus, na vontade de Deus, na mente de Deus, naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha bom, naquilo que ele tem reservado para nós. Essa é a origem da Bíblia. Esse é um tema que nós podemos estudar também depois, sobre a inspiração da palavra de Deus. A própria Bíblia a chama da seguinte forma, Livro do Senhor, Isaías 34:16, Evangelho de Deus, Romanos 1, verso 1, Boa Palavra de Deus, Hebreus 6, verso 5, e Palavra de Cristo em Colossenses 3:16. Percebe? Os autores sempre se referem à Bíblia como sendo de Deus. A sua origem, a sua natureza é divina. A mensagem que nela está é a mensagem de Deus para o seu e para o meu coração. Amém? Então, primeiro ponto. A Bíblia tem sua origem em Deus. A Bíblia é de autoria divina. O segundo ponto interessante de notar é que a Bíblia é eterna. Não é um livro antigo. Não é algo do passado que não tem nenhuma validade para nós hoje. Muito pelo contrário, a Bíblia é eterna. Ela teve validade no passado, tem validade hoje, sempre terá validade. A Bíblia sempre será útil. Jesus diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. E o profeta Isaías registrou no capítulo 40, verso 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? A Bíblia é eterna, ela não passa. Ela era, ela é e sempre será a palavra de Deus. Um terceiro ponto que muito me chama a atenção é que a Bíblia ela é útil. Não é apenas um livro para entretenimento, para diversão, para passatempo. Não. A Bíblia é extremamente útil e prática. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua segunda carta, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, mas não apenas isso, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16 e depois citei o 17 também. Se nós formos até a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, o verso 4, ele diz mais, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Percebe? A Bíblia é útil para dar esperança, para trazer consolação, para ensinar, para corrigir, para educar. Quantos não olham para a Bíblia e ela diz, olha, isso aqui não é bom? Ele diz, mas eu gosto, então ele rejeita. Cuidado! Não somos nós que corrigimos a Bíblia, que dizemos isso aqui é bom, isso aqui não é, não. A Bíblia que aponta em nós aquilo que presta e aquilo que não presta, e aquilo que não é bom deve ser removido pelo poder de Deus. Permita-se experimentar o poder transformador da palavra, o poder educador da palavra. A Bíblia serve para transformar a nossa vida e não apenas para informar a você. Ela tem poder transformador. O mesmo Espírito que guiou os homens a escrever esse texto
nos guia quando estudamos e transforma ali o nosso coração. Amém? Você crê nisso? A Bíblia tem um poder transformador. Ela é útil. E por fim, a Bíblia, ela também livra do pecado. E essa é a utilidade da palavra de Deus, que é o nosso foco nesta manhã, neste sábado, é entender que a Bíblia, assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com Adão e Eva, que poderiam ter usado a palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito a eles, nós hoje também podemos utilizar para vencer tentações e o pecado. No Salmo 119, no verso 9, o salmista pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é simples: observando segundo a tua palavra. Como o justo do Salmo 1, que na palavra de Deus medita de dia e de noite, então se torna como árvore plantada junto às correntes de águas. É na palavra de Deus que o nosso coração é guardado puro. Quando ela entra no coração, o pecado sai. Quando a Bíblia entra na vida, aquilo que é ruim é abandonado, é deixado de lado, é esquecido. A Bíblia tem um poder de transformar a nossa mente e o nosso coração. E mais à frente, o salmista ainda diz no verso 11 do Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? A Bíblia tem poder para vencermos a tentação, para vivermos longe do pecado. No livro Atos dos Apóstolos, na página 506, Ellen White diz: na Bíblia encontram-se os únicos princípios seguros da ação. Quer ter um comportamento correto? A ação segura? A Bíblia tem esses princípios. E ela diz mais: a todos os que abraçam seus preceitos, ela se provará um guia infalível, livrando-os de arruinarem a vida em desorientados esforços. O que é que nos livra de andarmos pelo caminho errado? Desorientados. O que é que nos livra do pecado, do erro? É a Bíblia. Isso, a palavra de Deus. Medite neste livro de dia e de noite e você estará seguro. Lembre-se, a Bíblia é útil, ela é poderosa. Ela é a palavra de Deus que nos leva a vencer a tentação, assim como Jesus venceu. Está escrito. O mesmo instrumento que Jesus usou para vencer está à nossa disposição hoje também. A poderosa palavra do nosso Deus. Prepare-se para as batalhas espirituais que surgirão. E este preparo é meditando na Bíblia de dia e de noite, guardando seus preciosos conselhos, deixando a Bíblia sempre viva em nosso coração, a sua mensagem sempre fresca na memória, para que diante da tentação sejamos vitoriosos. Jesus ensinou o segredo: examinai as Escrituras, João 5,39, e também diz o apóstolo Paulo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo, a palavra de Deus, que desenvolve fé, que traz vitória, que traz cura, que traz respostas para os problemas. Você compreende isso? A palavra de Deus é o segredo para a vitória na caminhada cristã. É assim que nós podemos vencer também. Eu trouxe aqui algumas considerações finais que gostaria de passar para você. Atenção, primeira delas, reconheça suas fraquezas e entenda que você, de si mesmo, não tem poder para vencer. Você compreende isso? Em nós mesmos não há vitória, não há segurança no nosso conhecimento ou no nosso coração. A segunda dica, reclame as promessas de Deus feitas a você. Ele te prometeu vitória sobre o pecado, clame a Deus e peça a Ele a vitória. O que hoje te impede de ser 100% feliz ao lado de Cristo? O que tem atrapalhado a tua caminhada cristã? Clame a Deus pela vitória. Ele te prometeu. Diga: Senhor, por favor, conceda-me a bênção que já está garantida. Dá-me livramento. Terceiro, creia que Deus lhe deu vitória. E então agradeça as bênçãos que já tem recebido das mãos dele. Aquele que reconhece, ele agradece. E isso traz à memória aquilo que Deus tem feito e a certeza de que Ele continuará a fazer. Reivindique, acima de tudo, a promessa da morte do eu, para que você tenha uma nova vida em Cristo.
E por fim, a última dica: tome medidas concretas e práticas para evitar as coisas que te levam à tentação, que te levam ao pecado. Você sabe que algo te atrai para longe de Deus, te leva para longe da palavra? Tenha medidas para se afastar disso. Coloque metas, escreva no papel e ore a Deus pedindo forças para cumprir, para que assim você possa vencer com o auxílio que vem da palavra de Deus. Mais uma vez eu apelo ao seu coração: apegue-se à Bíblia e somente à Bíblia. Este livro é a palavra de Deus. Quer você hoje viver de acordo com a Bíblia? Não quer diante da tentação responder também: está escrito? Não quer você viver daquilo que sai da boca de Deus? Não quer você viver de sua palavra e de toda a palavra? Esse é o meu convite para você nessa manhã. Que você viva de acordo com a palavra de Deus. Que ela seja o seu guia, o seu fundamento, a sua base. E que a poderosa palavra de Deus te dê livramento em tempo oportuno. Lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você crê nisso? Então ore comigo neste momento. Nosso bom Deus, queremos hoje nos apegar à Tua palavra, a Bíblia, e viver todos os princípios que ela tem para nos oferecer, para que assim vivamos a Tua vontade e estejamos longe das tentações e do pecado. E se a tentação vier, que a Tua palavra nos seja por socorro, que ela nos lembre qual o caminho certo a seguir, para não andarmos no erro, mas que façamos apenas o Teu querer e a Tua vontade. Dá-nos a Tua graça. Um restante de sábado feliz. Abençoa essa pessoa que agora me acompanha. O Senhor sabe as lutas que ela tem, os desafios que ela passa. Por favor, com o Teu poder, dai o livramento e que a Tua palavra seja o auxílio para vencer todo o pecado. Dá-nos um dia feliz ao Teu lado. Em nome de Jesus te rogamos. Amém, Senhor. Deus abençoe tua vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. Use a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e
mas tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu